continua o Jornal da Manhã. As ações da Petrobras derreteram mais de 10% nesta sexta-feira e arrastaram o Ibovespa. O principal índice de ações da B3, a Bolsa de São Paulo, fechou o dia em queda de 0,99%. E as ações da petroleira foram um destaque negativo do dia. A economista Ariane Benedito comentou o assunto no jornal Jovem Pan. Vamos conferir um trechinho da conversa. Bom, esse movimento da Bolsa em relação à Petrobras, as ações derretendo, é um movimento que pode persistir, principalmente ao longo da próxima semana, ou o fim de semana vem em boa hora para acalmar um pouco o mercado? Acredito que vem boa hora para acabar o mercado, Thiago. Não é permanente esse movimento, até porque em relação a resultados, né, a Petrobras deve permanecer ali com bons lucros para frente, um mercado forte. Quando a gente olha para a atividade brasileira, tem condições para a empresa continuar ali sendo beneficiada pelo mercado, né, o setor na qual ela está inserida, e querendo ou não, mesmo com a diminuição de distribuição de dividendos, ela ainda vai ser a empresa de maior divisão de lucros aí com os acionistas do mercado brasileiro. A questão da Petrobras, já margatando para uma decisão como essa, vai além do mercado, vai além do preço do ativo, né? Engloba a questão política. A gente está falando de uma empresa onde o grupo controlador é o governo, e nem só olhando para o que se trata o negócio entre governo e Petrobras, mas sim o que isso representa para um assunto muito importante para a gente nesse momento, que é o fiscal. Vale lembrar que quem seria mais beneficiado por essa distribuição de lucros, aí, os extraordinários, seria o próprio governo. No momento onde as incertezas fiscais derrubam muito mais o mercado do que o próprio ativo em si, que tem um grande peso no índice teórico. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, declarou que a qualquer momento a petroleira pode fazer um pagamento dos dividendos de um montante maior. Agora, as ações caem por quê? Para explicar para o nosso público. Porque há uma revolta dos próprios investidores que não gostaram dessa decisão? Eu acho que vai além disso, Thiago. A gente está com um gostinho, um sabor de passado vindo aí, né? Já é do histórico da Petrobras desde o ano passado, essas tentativas de diminuição da distribuição de lucros, mas quando aperta a questão do fiscal brasileiro, como eu disse anteriormente, pelo governo ser o grande controlador e maior beneficiário, eles voltam atrás e todo mundo se beneficia com a distribuição devido, né, a esse ganho, esse ajuste no momento onde a gente precisa muito. Mas a questão é que quando você retém dividendos, retém parte do lucro, vem uma promessa de reinvestimento. E no caso da Petrobras, a gente sabe que ela, por ter o governo como o controlador, é um péssimo gestor para a companhia, e que, no sentido de investimento, torna ali a Petrobras com um sentido de mudar o seu curso, de sair daquilo que é o core business, que é a exploração de petróleo e gás, na qual ela domina o setor, para tentativas de setores novos que já tentaram fazer isso no passado e foram tentativas frustradas. Por esse conjunto de motivos, a gente tem uma intensidade de saída de recurso do papel, o que, além que já é normal tecnicamente quando há um anúncio de distribuição, o papel sofrer essa depreciação, a gente tem essa saída, essa fuga de fluxo que derruba ainda mais o preço do papel ao mercado. E a gente continua nesse assunto. Temos mais um convidado para falar sobre essa situação da Petrobras. Conversamos agora com o Pedro Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Pedro, em primeiro lugar, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Ô Pedro, o que é que explica essa decisão da Petrobras? O que é que levou a esse não pagamento dos dividendos extras? Olha, como bem colocou e até a outra entrevistada, né, é uma questão muito mais política do que técnica, né? Então a Petrobras já vinha anunciando, o governo vinha anunciando essa possível não distribuição desses dividendos extraordinários, e isso aconteceu, e a justificativa, né, ela ocorre, né, em razão de possíveis investimentos que a Petrobras vai fazer em áreas que são investimentos questionáveis do ponto de vista do retorno econômico, né? Então a Petrobras, o medo talvez do investidor, né, e o medo que fez o papel cair como caiu, né, e a companhia perdeu o valor,
é que esse investimento que a companhia vai fazer e a não distribuição do dividendo, ou seja, o investimento em troca da não distribuição do dividendo extraordinário, são investimentos que o lucro, né, o dividendo político, é maior do que o dividendo econômico. Né? Então é importante a gente frisar que não é a não distribuição de dividendos que causa o espanto, né? É aonde a companhia vai colocar o dinheiro, quer dizer, aonde a companhia vai investir para não distribuir os dividendos. É o que tudo indica em projetos, né, que precisam ser apresentados, mas em projetos que têm mais retorno político do retorno econômico. É importante a gente falar também que enquanto a Petrobras ela despenca, a concorrência ela só levanta voo nesse momento. Exato, né? Nos últimos anos, né, antes da pandemia, as empresas de petróleo, o papel das empresas de petróleo sofreram muito. Né? A gente pode lembrar aqui que no meio da pandemia, né, o petróleo chegou a ser negociado a valores negativos. Né? E as empresas de petróleo elas ganham dinheiro exatamente quando o preço do petróleo está mais alto, dado que elas exploram petróleo. Então, nesse momento, né, o petróleo voltou a subir, está num certo equilíbrio de preço, na casa dos $80 há bastante tempo. Né? A gente tem visto, né, depois de 2019, né, se achava que ia ser o pico, né, de consumo de petróleo no mundo, mas o fato é que no ano passado se consumiu mais 3 milhões de barris do que se consumia em 2019. Então o consumo de petróleo está crescendo, o que seria e o que é favorável para outras empresas. Né? Eu acho que também é favorável para a Petrobras. A Petrobras também apresentou, apesar de números piores do que o ano de 22, mas números bons, né, em todo o seu balanço. Eu acho que a grande questão que fez a companhia perder valor e fez o papel cair como caiu na sexta-feira foi sim, né, esse anúncio da não distribuição dos dividendos extraordinários, que era um anúncio que, talvez esperado, mas aguardado, né, mas não tão esperado pelo mercado. Eu acho que pegou um pouco o mercado de calça curta. Agora, Pedro, e olhando para frente, a tendência é que esse movimento de queda das ações da Petrobras continue ou foi algo pontual do pregão de ontem? Olha, eu acho que foi talvez algo pontual, né? A empresa, ela, 10%, ela passou pela reprecificação, né, levando em consideração essa questão política que foi, basta ver como foram divididos os votos, né, no conselho, né? Os conselheiros do governo votaram pela não distribuição e os outros conselheiros votaram pela distribuição. Então, acho que essa reprecificação, né, do papel político do governo na companhia, ela vai acontecer. Agora, o mercado, se vai ser 10% ou mais de 10%, o futuro vai dizer se o governo também vai continuar, né, fazendo esse tipo de intervenção da companhia, o que pode fazer a companhia perder mais valor, como já aconteceu no passado. As intervenções do governo numa companhia como a Petrobras podem fazer a companhia perder valor de forma estratosférica, né, e isso já aconteceu. Mas eu acho que só pela questão dos dividendos, talvez a empresa já tenha aí caído, tenha sido reprecificada, como aconteceu na sexta-feira. Só para amarrar um pouquinho mais a primeira pergunta do Vitor, o que provoca esse tombo da Petrobras na Bolsa de Valores? Olha, esse tombo ele é provocado por uma expectativa, né, que os investidores tinham, né, da distribuição dos dividendos extraordinários, como vinha acontecendo. Né, a Petrobras poderia distribuir esses dividendos extraordinários e essa distribuição não aconteceu. E ela não aconteceu por quê? Também, se ela não tivesse acontecido, fosse por um motivo relevante, bom, né, julgado pelos investidores, o papel não cairia. O fato é que essa distribuição aconteceu por uma questão muito mais política, né, e volto a repetir, como se você olhar para onde vai esse dinheiro, né, os investimentos que a Petrobras vai fazer em troca da não distribuição dos dividendos são investimentos questionáveis do ponto de vista de retorno econômico. Investimento em óleo offshore, em outras fontes de geração de energia, de transição, que não é o core business da companhia. Então, esses investimentos, do ponto de vista de retorno econômico, são questionáveis, né, talvez deem muito mais retorno político e por esse motivo que as ações acabam caindo e a empresa perde valor. Agora, Pedro, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando da situação da Petrobras, a gente estava até destacando agora há pouco o aniversário de 10 anos da Operação Lava Jato. E a Petrobras foi, talvez, o coração da operação, né? Foram investigados os desvios na estatal. Te pergunto, Pedro, passado esse período todo, desde que começaram a ser descobertos os roubos, pelo menos, né? 10 anos desde que a operação começou a desvendar, né? Mas alguns dos crimes tinham acontecido lá atrás. Mas passado todo esse período e com as decisões judiciais de retomada do dinheiro, devolução por parte de delatores, inclusive, a estatal já se recuperou? A Petrobras hoje já conseguiu sanear as dívidas que teve, o rombo que teve por causa dos crimes que ela sofreu? E hoje, como é que estão os mecanismos contra a corrupção na empresa?
Olha, a Petrobras conseguiu sim sanear o problema, não só do ponto de vista financeiro de roubos, né, como aconteceu na Lava Jato, mas também de prejuízos em razão de decisões políticas equivocadas, né, de uso político da companhia. E a Petrobras veio desde 2016, naquele momento ela chegou a ter uma dívida de mais de 100 bilhões de dólares, né, sendo a companhia mais endividada do planeta Terra, e parte maior dessa dívida, Vitor, não era nem em razão do roubo da Lava Jato. Parte maior foi realmente interferência, incompetência e uso político da companhia, né, para ajudar, né, o governo de plantão. E essa recuperação foi muito dura, ela aconteceu e a companhia conseguiu se recuperar do ponto de vista financeiro, se tornando uma companhia muito mais saudável economicamente. Basta ver para onde foram o preço dos papéis. As ações da Petrobras chegaram a valer R$1, né, uma perda de valor absurda em razão desse uso político da companhia. E isso foi, de certa forma, saneado. Agora, outros mecanismos, né, como principalmente a lei das estatais, né, o estatuto da companhia, né, foram mecanismos de blindagem, né, do uso político da empresa, né, para que outros governos e outros, né, governos de plantão não fizessem a mesma coisa e não permitissem, né, que acontecesse esse tipo de problema, né, onde a companhia saiu das páginas econômicas e passou para as páginas policiais. Mas o que a gente tem visto nos últimos anos, aí, né, no último ano pelo menos, foi, de certa forma, a flexibilização dessas novas regras de compliance, né, desde liminares no Supremo, abrindo exceções para a lei das estatais, né, nomeações políticas para o conselho da companhia. Então a gente tem visto uma certa flexibilização. Agora, dizer que voltou ao que era antes também eu acho que é um pouco de exagero. Eu acho que a companhia ainda tem mecanismos de governança, mecanismos de compliance, e eu acredito que a gente não vai ver novamente, pelo menos eu espero, né, problemas como a gente viu lá, que foram desvendados pela Operação Lava Jato no passado. Pedro, vou aproveitar a sua participação aqui no Jornal da Manhã, vou mudar um pouquinho de assunto, obviamente sobre o seu entendimento também. O governo disse que na segunda-feira vai anunciar aí um investimento altíssimo no Porto de Santos durante 5 anos. E qual é o principal problema hoje ali enfrentado no Porto e que merece, né, esse investimento tão alto? Olha, eu acho que o Brasil, de forma geral, né, não vou caracterizar o Porto de Santos só, acho que o Brasil ele sofre de problemas de infraestrutura em todos os setores, né, principalmente setores logísticos, né? Então o Brasil ele tem deficiência nas estradas, deficiência em estradas de ferro, deficiências em gasodutos, oleodutos, né, hidrovias, né, e portos. E o Brasil é um país que cada vez mais se beneficia da exportação de produtos, né, tanto de petróleo quanto de grãos, de carne e por aí vai. Então, acho que qualquer melhoria das infraestruturas ela é bem-vinda. A grande questão é a gente saber se essas melhorias elas são necessárias, né, ou se são melhorias que o governo quer fazer por algum outro motivo, volto a falar, que tenham mais retorno político do que retorno econômico. Agora, é difícil a gente julgar a priori, né? Eu acho que a gente tem que olhar, esperar para ver se esses investimentos vão ser feitos e se essas melhorias virão, né? Agora, que precisa de melhoria, sem dúvida precisa. Muito bem, ouvimos aqui a análise do Pedro Rodrigues. Obrigado, viu, Pedro, pela sua presença aqui nessa manhã de sábado. Um ótimo final de semana para você. Até uma próxima. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Bom final de semana.